Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Tati é do estado de São Paulo e é dentista. Ela não teve uma EQM, o seu marido teve. Ele não está mais entre nós para poder contar essa EQM, mas nós consideramos da maior importância ouvir o relato dessa EQM através da Tati. Ao ouvir, vocês vão entender por quê. Vocês vão amar. Bom proveito. Tati, bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua história, que já aviso a quem estiver nos ouvindo, não é uma EQM que você tenha vivenciado, mas sim o seu marido vivenciou. Seu marido que não está entre nós, mas você vai nos contar tudo o que aconteceu. Eu acho que é uma história que nos ajuda muito a compreender mais profundamente, é mais uma pecinha importante desse quebra-cabeças que nos ajuda a compreender o que é a consciência, o que somos nós. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza. A palavra está com você. Imagina, Carlos, eu que agradeço a oportunidade, de contar a nossa história. É um prazer imenso poder compartilhar isso com você, com todo mundo que acompanha o canal. Infelizmente sou eu, que estou contando essa EQM, porque o meu marido ele faleceu umas 2 semanas aproximadamente após o relato dessa EQM que ele teve, que foi assim, que veio, na verdade, trazer conforto pra gente, essa EQM que ele teve. O meu marido, o Israel, ele foi diagnosticado, com um problema no coração aos 15 anos de idade. Ele jogando bola, passou mal, e aí ele descobriu um problema grave e raro no coração. Então, a partir dos 15 anos, ele começou a fazer várias cirurgias, ele colocou marca-passo, ele era portador do marca-passo, e ficou todos esses anos fazendo acompanhamento, tratamento, cirurgias no INCOR. E chegou a pandemia, época de pandemia, a gente tomando todos os cuidados possíveis para que ele não pegasse, porque com a gravidade do caso dele, com o passar dos anos, a saúde dele foi piorando bastante. Então, a gente sabia que ele não poderia pegar Covid porque seria um grande risco para ele. A pandemia chegou em 2020 e em 2021, infelizmente, ele testou positivo em junho de 2021. E foi aí que começou meu maior pesadelo, nosso maior pesadelo, Ele testou positivo, devido à saúde dele não quiseram medicar, passar os medicamentos que ele teria que tomar, porque acharam que poderia agravar mais ainda a saúde dele. Então foram só acompanhando mesmo, isolando em casa, no isolamento, e foi dando falta de ar, foi piorando, foi para o hospital, ficou um período internado, recebeu alta depois de uns 10 dias mais ou menos, retornou para casa, ele ficou na casa da mãe dele, e em 2 dias a pressão dele caiu de uma forma assim que a gente não conseguia nem aferir. Voltou para o hospital. Depois que ele voltou para o hospital, no dia seguinte, ele teve 2 convulsões. Entre uma convulsão e outra, ele me mandou uma mensagem e parecia estar super bem. Me mandou um áudio ainda comendo, falando, nossa amor, a médica falou que não sabe como que eu voltei, porque eu convulsionei aqui e ficaram todos em choque, assim, de ver como que eu voltei, mas eu tô bem, e mandou isso. Passou 1 hora, eu recebo a ligação do médico falando que ele precisou de ser entubado,
que era o meu maior medo, né? Porque a gente sabia que quem era entubado, e ainda mais na gravidade que já estava a saúde dele, a chance de conseguir ser entubado era mínima, assim. E eu falo assim da gravidade da saúde dele, porque não era só o problema no coração que ele estava naquele momento, ele estava com problema no fígado, que já estava assim no estágio muito avançado, que já estava dando encefalopatia hepática nele. Então tinha época assim que ele chegou até a entrar em coma por conta dessa encefalopatia, estava muito avançado. Rim, ele só tinha um, o outro também já estava em falência. Então, assim, os órgãos dele já estavam bem debilitados. Então, a gente queria não ouvir isso, que ele teria de ser entubado, e ele foi. Então, ali foi um outro choque, né, pra gente. Entubado, ele ficou uns 15 dias, mais ou menos. Se eu não me engano, uns 15 dias entubado. E ali foi terrível, assim, para nós, familiares, né? Foi muito tenso. Recebendo ligações, né, do boletim médico, aquela aflição de saber a oscilação, né, do quadro dele. Ah, tá melhor, não, tá pior, vai ter que entrar com outro antibiótico, enfim. E como ele já passou por várias cirurgias, a gente sempre conversava, né? Você viu a luz quando você estava internado? Ele passou por uma cirurgia longa, né? Bem complicada. Foi uma ablação que ele teve que fazer. Não conseguiram fazer por onde era o correto, aí tiveram que fazer pelo pescoço, que teve uma complicação. Então, uma cirurgia que era para durar ali, acho que umas 3 horas mais ou menos, acabou durando umas 10. E essa foi a principal. Eu falei pra ele, mas você não lembra de nada? Você não viu nada? Você não viu uma luz? Você não... Ele, não, lógico que não, imagina. Eu só dormi e acordei. Aí veio essa intubação dele e os médicos falaram que iriam começar o processo de extubação para ver como que ele iria reagir. Então, os médicos iniciaram a extubação, né? Foram tirando a sedação dele. E teve um dia que o médico me ligou para passar o boletim e falou: olha, ele já está retornando da sedação. Perguntei para ele aonde que ele tá, se ele tá bem, e ele falou para mim que ele tá na casa do vô dele, que ele estava na casa do vô dele. Mas assim, é super natural esse delírio, ele tá delirando, né, porque ele tá voltando da sedação, mas ele tá respondendo bem aos estímulos, tá conversando, tá tudo tranquilo. Quando o médico desligou, não passou 2 minutos, uma enfermeira me ligou de vídeo. Falou assim: olha, tem alguém aqui que tá desesperado pra falar com você. Ele até lembrou o número do seu telefone e pediu para ligar agora para você. Ele não tá nem em condições de falar, mas ele tá aqui muito nervoso e ele quer falar com você. E mostrou ele. E ele tava assim num desespero enorme para me contar. E ele ainda tava com um tubo na boca, né? E ele tentando falar e eu pedindo para ele se acalmar, porque não queria que ele se esforçasse, né? Ele tava ali. Aí ele falou: não, é que eu ouvi o médico falando para você que eu tava delirando, mas eu não tô delirando. Eu tenho certeza que eu estava na casa do meu avô. Eu sei de tudo que aconteceu, eu lembro como se tivesse acontecido agora. E começou a tentar justificar para mim. Eu falei: não, amor, tá bom. Ele falou: eu sei que você acredita em mim. Ele falou: eu sei que você acredita. Você precisa acreditar em mim. Eu falei: não, eu acredito em você, mas não se esforça agora. Enfim, aí ele falou que ele estava na casa do vô dele, eu pedi para ele se acalmar. E num outro momento, nós nos falamos, né? E ele pediu muito para poder falar com o nosso filho. Só que como ele estava naquela situação, né? Com um tubo cheio de fios conectados, eu fiquei meio assim, porque eu não sabia na cabecinha do meu filho como que seria ver o pai naquela situação, né? Mas aí eu fiquei assim também, falei,
poxa, eu não sei quantas vezes mais eles vão se ver. E aí eu deixei eles se falarem. E aí meu filho até ficou meio assim, sabe? Eu falava, para quietinho, tenta falar aqui com o papai, que o papai não pode se esforçar muito, ele quer conversar com você. E meu filho ficava assim, sabe, olhando para o outro lado, para não ficar olhando o pai daquele jeito. Ele não quis falar, mas eu percebi que ele não queria ficar olhando assim, né? Você estava falando por telefone com imagem? Isso, porque na época da pandemia a gente não podia visitar, né? A gente não podia entrar no hospital. Então a única forma que a gente tinha de comunicação era por vídeo. Então a enfermeira ligava ali pelo celular dele, de vídeo, e a gente conversava. Aí eu vi que o meu filho não queria ficar olhando ele daquele jeito que ele estava, porque ele estava ainda com um tubo na boca, né? Mas super consciente, falando normal, só estava ali conectado mesmo nos aparelhos. E aí ele falou pro meu filho, ele falou, olha filho, o papai precisa te contar. Aí eu vou me emocionar. Ele falou, o papai precisa te contar aonde que o papai estava esse tempo. O papai estava aqui no hospital, mas aonde que o papai estava, conseguia te ver. Conseguia ver você. O papai viu a mamãe chorando. E aonde o papai estava, ele deu o nome para o lugar de Mundo do Capacete Azul. Aí eu já explico o porquê no capacete azul. Aí ele falou, mas o lugar onde o papai estava nesse tempo todo, filho, era um lugar muito lindo. Era um lugar muito grande, muito grande. Tinham muitas pessoas lá. Era um lugar muito azul, muito bonito. E as pessoas pareciam que usava capacete. Aí vem o porquê que ele fala capacete, que depois ele me explicou, né? Ele explicou para mim, mas para meu filho foi dessa forma que ele falou. Do capacete azul, porque ele falou que ele via as pessoas e se comunicavam. Ele falou que as pessoas pareciam que não tinha rosto. E se comunicavam como se tivesse, assim, não tinha rosto, mas ele entendia o que a pessoa falava e a pessoa entendia o que ele falava, mas sem ver a boca, sem ver o movimento de boca, como se tivessem mesmo com o capacete. Então ele se comunicava com as pessoas assim, como se fosse por telepatia, mas é que ele não via a boca, não conseguia ver direito o rosto. E aí ele falou que ele ficou nesse lugar por um tempo, e que nesse lugar conversaram com ele. E, Carlos, assim, esses detalhes eu nunca relatei, assim, para ninguém. Até mesmo, acho que de incompreensão, né? A gente... não é todo mundo que acredita nisso, né? Então, assim, eu evitei ao máximo de comentar os detalhes do que ele me passou, né? Só falei assim mesmo, mais o que ele passou pro meu filho, para falar onde que ele estava, que era o mundo do capacete azul, num lugar bonito, azul, e é isso, foi para lá e voltou. E aí ele falou que ele encontrou com uma pessoa, mas ele não me falou se ele já tinha visto essa pessoa ou não, se era uma pessoa conhecida ou não, eu acredito que não, porque senão ele teria falado, e que essa pessoa falou para ele, você vai voltar para cá, mas antes você tem algumas coisas para poder ver lá. E assim, Carlos, na gravidade, assim, da saúde dele, ele aguentar ser estubado, eu não consigo achar outra explicação, sabe? Foi uma permissão mesmo deles, de poder ele retornar, sabe? Mesmo que tenha sido por tão pouco tempo, 2 semanas. Mas essas 2 semanas foram tão importantes pra gente. Ele pôde ver coisa tão importante, sabe?
Porque, assim, lógico, com a ajuda dos meus pais, mas ele sempre cuidou do meu filho. Como ele tinha problema de saúde, eu fazia faculdade, né, quando eu tive meu filho. Então, a partir dos 6 meses, ele que cuidou do meu filho. Então, nós estávamos sempre juntos no primeiro acontecimento de tudo do nosso filho. Andar, falar, tudo, a gente foi acompanhando juntos. Então, eles sempre foram muito apegados, né? Porque desde bebezinho meu filho cresceu com ele. E ele retornou e relatou tudo isso, né? Que seria uma permissão dele voltar, que ele voltaria sim para aquele lugar, mas que antes ele teria que ver outras coisas aqui. E que foi como se fosse um combinado ali, naquele momento. E ele voltou, só que ele falou que dali ele acabou indo para casa do vô dele, que ele viu situações ali. Ele falou assim que ele viu como se ele tivesse ele estava num cômodo escuro na casa do vô dele, no apartamento do vô dele, olhando por outro ângulo, como se fosse de cima, assim, da casa. E que ele viu situações, que eu também não vou detalhar, né? Não vem ao caso, mas enfim, que ele estava ali vendo situações, né? E que foi depois da casa do vô dele que ele acordou no hospital. E aí ele falou: eu sei que você acredita em mim, e eu não tenho por que mentir, não tenho por que criar essa situação. Eu sei de tudo que eu vi, eu sei de tudo que eu ouvi, né, nesse lugar. E para ele, o médico ele ouviu o médico falando que ele estava delirando, foi? De forma alguma eu estava delirando. Então, assim, ele retornou, né? Ficou consciente. E eu tive, de verdade, a esperança, porque como ele já foi várias vezes para o hospital, eu tinha a esperança dele retornar para casa. Porque como ele passou por várias cirurgias, sabe? Quantas vezes eu não ouvi da médica que sempre acompanhou ele, né? Fala assim: Kátia, você vai ter que ser forte, porque a gente pode perder ele. E ele, no mesmo dia, tava lá como se nada tivesse acontecido, super forte, sabe? Eu falei: acho que essa vai ser mais uma vez. Aí eu recebi da enfermeira, né, vídeo dele jogando vôlei na fisioterapia, né? Muito bem mesmo, jogando vôlei. Eu falei: nossa, nem eu consigo jogar vôlei desse jeito. E tava muito bem. Mas, logo depois desse vídeo, os médicos falaram que não teriam mais o que fazer, assim, por ele, e que ele teria que ir para o setor paliativo. E aí foi um outro momento pra gente. Eu não sabia o que era um setor paliativo, o que acontecia no setor paliativo. E aí ele foi para esse setor paliativo e ficou lá por 5 dias, se eu não me engano. 5, 6 dias. Quando ele foi para o setor paliativo, aí ele poderia, né, receber visita. E nessa visita foi ali praticamente assim a nossa despedida, né? Onde eu pude agradecer ele por todos os momentos, por todos os nossos anos juntos, que nós passamos 10 anos juntos, pelo filho lindo que ele me deu. Então, assim, eu tive a chance de despedida, sabe? E além da chance de despedida, ele deixou esse conforto para mim. Porque mesmo na minha religião, eu acreditando que existe vida após a vida, né? É a certeza. Porque você acredita, mas não tem né, uma confirmação ali. E ele veio para me trazer essa confirmação. E essas coisas que ele falou, que teve esse acordo, que ele precisava voltar, que ele ia ver, né, que ele ia presenciar algumas coisas,
ele viu, porque assim, eu sou dentista, né? Então, coisas sobre relacionada a dente sempre foi muito importante pra gente. Ele viu o nosso filho perdendo o primeiro dentinho. A gente conseguiu mostrar pra ele que tem uma rede de lojas que ele era fissurado, ele não podia passar em frente a essa loja, que ele me fazia entrar lá pra gente comprar um conjunto pra ele. E, por incrível que pareça, o meu filho, ele começou nessa época a trabalhar como modelo, né? Fazer campanhas publicitárias. E por incrível que pareça, o meu filho foi chamado para fazer a campanha dessa loja. E a campanha de Dia dos Pais. E ele viu. Ele teve a oportunidade de ver o primeiro trabalho do meu filho, do nosso filho, e na loja preferida dele, sabe? Então, assim, não tem outra explicação. Isso foi assim, super importante pra gente. E esse esclarecimento que ele trouxe pra gente, a forma que ele falou pro nosso filho onde ele estava e para onde ele ia voltar, não diminui a dor da perda, mas conforta, sabe? A gente saber que ele esteve nesse lugar bonito e que para lá ele voltaria, porque foi um combinado. Aí foi isso. Antes de mais nada, muito obrigado, Tati, por você dividir isso com todos nós. Sem dúvida alguma, é um tipo de depoimento único. Eu já tinha ouvido falar de casos assim, mas nunca tinha tido a oportunidade, o privilégio de entrevistar uma pessoa que tivesse vivenciado isso. Eu queria te perguntar sobre os detalhes que você falou que você nunca disse. Eu queria saber se você já nos contou esses detalhes, se você prefere nos contar ou se há alguma coisa a mais que você possa nos contar, porque aqui com certeza é um ambiente seguro e muitas vezes ao contar alguns tipos de detalhes você acaba dando a oportunidade de pessoas que estão escutando aprofundarem a sua compreensão do que realmente são as coisas. Então, não, porque assim, ele não me passou muitos detalhes, né, do que aconteceu. Foi mais assim, em relação ao capacete, que ele falou das pessoas, como elas estavam, que ele não conseguia ver o rosto e se comunicavam, mas ele não conseguia ver a boca, né, não conseguia, era como se usassem capacete mesmo. Então havia ali uma comunicação, mas sem ver os lábios, né. E assim, em relação ao lugar, como era, não teve muito mais detalhe além disso. Mas, assim, como eram as pessoas. E também sobre esse acordo, né? Que ele foi para lá e ele teria que voltar para viver algumas experiências para depois retornar. Essas coisas, assim, que eu não falei porque eu não sei se as pessoas acreditariam, sabe? E eu nunca tinha escutado falar em EQM. Até ver no seu canal um vídeo, acho que é do Lucas, se eu não me engano. Aí que eu comecei, eu falei, é o que o Israel viveu. Falei, é isso. E aí eu comecei a acompanhar o canal, porque eu falei, gente, não tinha escutado falar, né, sobre a experiência de quase morte. Ele me relatou isso, mas ficou ali só como um conforto pra gente. Eu não fui atrás, né, de saber o que era, denominar, né? Você disse que houve um combinado, né? Ele voltaria, ficaria um tempo aqui e depois voltaria para aquele lugar. De alguma forma, ele comentou por que houve esse combinado? O combinado foi para ele poder viver algumas experiências aqui. E eu acredito que foram essas experiências com o nosso filho, de ver o primeiro trabalho dele, de ver o primeiro dentinho dele cair, essas coisas que são tão significativas para a gente. Ele teve a oportunidade de vivenciar. Se ele não tivesse sido estubado, ele não teria como ver. Mas você não sabe se partiu dele um pedido para ele voltar para ter essas experiências ou se lá falaram para ele, nós queremos que você volte, fique um tempo lá e depois volte para cá.
Não partiu dele, eles falaram. Ele falou que ouviu deles, né? Você tá aqui, mas você vai ter que retornar porque você precisa viver algumas experiências e depois você vai retornar. Foi isso que ele me passou. Quando o médico ligou para você e achou até que ele estivesse tendo alucinação, eu entendi que ele estava no processo de extubação, ou isso, não sei como falar isso, mas eu pergunto, quando ele falou com você, ele ainda estava com um tubo na boca, você falou, né? Sim. Você me contou na primeira vez que conversamos que ele estava muito aflito, muito querendo falar com você, não é? Era algo que chamava muito a atenção da enfermeira e de você pela vontade que ele tinha de contar isso. Ele estava feliz ao contar isso? Ele estava surpreso? Não, ele estava desesperado mesmo para contar, para mostrar que ele não estava delirando. A revolta dele era com o médico de falar que ele estava delirando, porque acho que eles estavam próximos ali, né? Foram minutos, assim, foi muito rápido. Foi o médico desligar, a enfermeira já me ligou e ele estava muito desesperado. Ele falou: você precisa acreditar em mim, eu não tô delirando. Ele falou: eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi. Então não era nem felicidade, ele estava revoltado mesmo com o médico. Pelo que eu entendi, teve dois momentos. Teve um primeiro momento que foi pelo telefone e teve um momento que houve uma despedida, um encontro, foi presencial, você foi vê-lo, né? Você esteve com ele. Eu pergunto, o que ele contou na primeira vez foi complementado de alguma forma por algo que ele disse na segunda vez? Não, o que ele falou a primeira vez foi mais no desespero mesmo, para falar que eu precisava acreditar nele. Depois ele ligou para falar para o nosso filho, né? Que aí vieram um pouquinho mais de detalhes, assim, falando como que era o lugar. E ele já estava mais tranquilo. Aí ele já falou como era o lugar, o que ele ouviu lá, que ele conseguia, não sei se sentir, mas ele falou que viu, que me viu chorando, que viu o nosso filho. As coisas que ele contou corresponderam a coisas que aconteceram? Você chorando, a forma como ele viu o filho? Ele não deu detalhes de como ele viu o filho, mas eu chorando com certeza. Assim, pessoalmente, ele não... Nós não falamos sobre a IQM. Você notou alguma mudança nele emocional com relação ao processo de doença pelo qual ele estava passando, por ter vivido essa experiência? Por exemplo, ele estava mais tranquilo em relação ao que poderia acontecer ou não? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu cheguei a conversar com ele e ele falou: eu tô super tranquilo agora para poder ir. Eu falei: mas você não tem medo de nada? Você não tá com receio de alguma coisa? Ele falou: de forma alguma. Ele falou: tô super tranquilo. E aquilo ali doeu meu coração de um jeito, porque você saber que você vai partir, né? Que ali são os seus últimos momentos, então nossa, é de destruir a gente, mas eu tava destruída e ele tava super tranquilo. E antes ele não tinha essa tranquilidade. Não, não tinha. Ele tinha muito medo. Ele tinha muito medo. Toda vez que ele ia para uma cirurgia ou ficar internado, até mesmo quando eu falei para ele, ele não queria ir pro hospital, quando ele tava com Covid. Ele tava com muito medo. Ele falou: você sabe que se eu for eu não vou voltar, né? Ele sempre teve muito medo, assim. Ele ficava muito, muito estressado antes de ir para cirurgias. O medo dele não voltar sempre foi muito grande. Ele sempre relatou muito esse medo. Apesar dele falar assim, não que ele tenha medo da morte. Ele falava: tenho medo de morrer, de sofrer antes de morrer. Mas ele tinha assim, muito receio. E a forma que ele estava ali depois disso tudo, ele estava muito tranquilo. Você comentou que ele teve duas convulsões.
E acontece, eu já sei até estatisticamente, que quando uma pessoa tem uma convulsão é comum ter uma parada cardíaca e é quando a pessoa tem a experiência de quase morte. O momento em que ele teve essa experiência, você sabe dizer quando que foi? Foi logo após ou durante uma dessas convulsões? Não, não. Eu acredito que tenha sido um pouco antes dele ser estubado, porque por conta dessa aflição dele mesmo, né, pra querer contar, eu não sei. Ela tá sem exatamente porque foram 15 dias também, né? E como ele tinha falado que ele tinha acabado de chegar da casa do vô, Você comentou com o avô? não, então, aí é uma outra questão. Por quê? Que eu fiquei pensando também, né? Nada é por acaso mesmo. Porque ele tinha uma questão com o vô. Antes dele ser, antes dele ficar internado, ele estava vivendo questões assim, bem ruins com o vô, porque ele sempre quis ser aceito, sabe? Ser bem quisto pelo vô. Ele achava assim que tinha uma certa diferença da forma que o vô tratava alguns netos e como tratava ele. E ele, por ser o neto mais velho, o primeiro neto, ele sempre quis ser tratado de uma forma diferente pelo vô. Então eles estavam num período assim bem de conflito mesmo, sabe? E ele voltar falando que ele estava lá ainda, alguma coisa tem, não acredito que tenha sido por acaso. Ele não comentou nada sobre isso. Não, ele só falou que estava lá e que ele viu, né? Presenciou algumas situações lá, falou aonde que ele estava, como ele estava. Você chegou a comentar alguma coisa com o avô dele? Não, então aí nós não tivemos contato, justamente por conta desse conflito que ele estava tendo antes. Isso aconteceu há quanto tempo, a passagem do seu marido? Fez 3 anos agora, dia 30 de julho. Você comentou que essa pessoa que contou a ele que ele voltaria, ele não reconheceu como sendo alguém, algum parente. Não, eu acredito que não, porque se fosse ele teria falado. E depois da partida do seu marido, como é que foi a reação do seu filho? Como que ele incorporou isso à vida dele? Como é que ele entendeu tudo isso? Então, quando veio a notícia, né, da partida dele, eu cheguei em casa e aí os meus pais perguntaram, né, você vai falar pra ele? Como que você vai fazer? Eu falei, essa vai ser, de uma certa forma, a parte que eu achei que fosse mais dolorosa foi tranquila, porque ele veio pra deixar isso pra gente, né? Ele teve a oportunidade de voltar e deixar isso pra gente. Então aí eu sentei o meu filho no meu colo, né? Nós dois sozinhos, eu sentei ele no meu colo e falei, filho, você lembra que o papaizão te contou? Que ele estava lá no mundo do capacete azul e que ele viria para cá, era só um acordo, ele viria para cá e retornava para lá. Então, ontem, que no caso eu contei para ele no dia seguinte, né? Tudo aconteceu à noite. Eu falei, então ontem o papai retornou lá pro mundo do capacete azul. Aí ele olhou para mim e ele falou, então ele morreu? Eu falei, não, ele retornou pro mundo do capacete azul. E é lá que ele tá agora. Eu agradeço imensamente essa sua entrevista, algo muito único que nós teremos no canal para ser compartilhado com muita gente, que com certeza vai, através das suas palavras, ter uma compreensão bastante ampliada do que é viver. Eu queria saber se você poderia, nesse sentido, deixar uma mensagem final para todas essas pessoas que estão escutando você. Primeiramente, eu que queria agradecer, Carlos, pela oportunidade de poder, né, compartilhar com todo mundo. E o que eu posso dizer é que, assim, o conforto que me trouxe, eu acredito que possa trazer para outras pessoas também. E que existe vida após vida. Eu sempre tive um pânico terrível, sabe? De pensar nisso,
sobre a morte, o que aconteceria. E além de vir trazer isso para o nosso filho, ele trouxe isso para mim, que eu sempre tive muito medo da morte, e agora para mim é super tranquilo. Existe vida após a vida. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?